se eu precisar de ajuda, porque eu e tecnologia somos não tão amigas, né? Então, qualquer coisa eu já falo com meu marido aqui. Vamos Bem-vindo lá, a enquanto. todos. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Né? Estou aqui com uma querida amiga, Karina. Na realidade, essa conversa era para ter sido feita lá na nossa escola e acabou não rolando. E mais por ser um tema muito importante, principalmente para nós educadores, pais, né? Pessoas no geral, mas quem está lidando com a formação necessita ter um olhar ainda mais apurado, mais atento, né? E aí a gente falou, vamos fazer virtualmente então, pelo menos a gente consegue e deixa registrado, a gente vai deixar até gravado para as pessoas que infelizmente não vão poder estar aqui no momento presente conosco, mas recebo aqui Karina Ferrazzi, muitíssimo obrigada, eu vou deixar ela se apresentar e iniciar um pouquinho desse bate-papo delicioso. Olá, agradeço a presença de quem está aqui neste exato momento e também para as pessoas que vão entrar depois. O tempo de vocês é bastante honrado por minha parte, eu agradeço muito. Está entrando aqui, ó. Agora que está entrando, que eu vou silenciar aqui. Isso, pronto. Eu acho que deu certo. Vamos ver. Bom, olha, a tia V está entrando. Nossa Eu madrinha. vou, né? Eu vou compartilhar. Oi, Vê. Tudo bem, passando aqui só para desejar boa sorte, dizer que vocês são incríveis, que essa parceria é parceria de sucesso, mas é que hoje eu estou em atendimento. Obrigada, Muitíssimo Vê. obrigada, Vale querida. a É muito pena, importante para nós ter Sim, você aqui. sim. lindona. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui então. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Espera aí que eu Precisa liberar. vou te pôr como co-anfitriã. Só um pouquinho que aqui, vou ter que dar uma mudadinha. Pronto, agora você pode. Ó. Ai, ó, peraí, deixa eu primeiro. Stop. Deixa eu abrir aqui. Só um instante, gente, porque eu e tecnologia não é muito minha praia. Vocês estão Aos pouquinhos visualizando vai a tela? pegando as manhas. É. Vocês estão visualizando a tela? Sim, sim, uma moça bem feliz. É isso, uma moça bem feliz. Nós vamos estar falando a respeito de felicidade consciente e relacionamentos transformadores, né? Opa! Bom, eu gostaria que primeiro vocês tomassem uma certa respiração, justamente para que nós possamos estar presente nesse exato momento, para que possamos ter a atenção plena, para que possamos compreender de corpo, mente e alma, trazendo toda a clareza que nós precisamos para esse conteúdo. Bom, eu vou falar a respeito de ciências da felicidade, que a ciência da felicidade hoje em dia é considerado, através de estudos científicos, filosofia, arte, espiritualidade, ela já está sendo muito conceituada. A felicidade ela é uma habilidade que a gente pode adquirir com o tempo, né? E fazer com que ela se torne presente, de fato, todo instante em nossa vida. Então, a felicidade é uma habilidade e não é um destino. Gozado, tá travando aqui para mim, mas vamos lá. Bom, os pilares da ciência da felicidade, ela é embasada pela psicologia positiva, neurociência e a ciência das emoções, tá?
Ela tem já um estudo há 2 décadas lá na faculdade de Harvard e está sendo aprimorada a cada ano. Cada ano, tanto que eu estava no Congresso da Felicidade nesse final de semana passado e foi apresentado estudos científicos, foi apresentado novas habilidades, novos conceitos, e hoje em dia está sendo muito, muito cogitado até mesmo para trabalhar a felicidade nas empresas. Por quê? Funcionários mais felizes, pessoas mais felizes, elas desenvolvem melhor, elas produzem melhor, né? Mais a felicidade, tipo uma mala. Mas o conceito de felicidade é tanto individual como coletiva, tá? Ela é diferente de pessoa para pessoa. Ela tem interferência cultural, social, ela tem interferência também histórica, tá? Tanto que em alguns países, por serem com uma economia interna melhor, eles entendem que a felicidade é mais palpável, né? É mais conquistada. Só que a felicidade, por ela ser algo subjetivo, por ser de pessoa para pessoa, a gente precisa compreender as necessidades que estão para cada qual indivíduo em relação ao suporte social, à renda, à saúde, à liberdade, moradia. Esses pilares são importantes, porque são necessidades básicas, né, do ser humano. E concordo, com um país que te entrega um suporte melhor, sim, é mais fácil encontrarmos a felicidade. Porém, também possamos compreender que, por a felicidade ser individual de cada um, nós conseguimos habilitar e desenvolver. Mesmo algumas necessidades não estão sendo atingidas nesse momento, mas você pode ter um olhar mais empático, tá? O Brasil, ele tem um ranking de ansiedade muito alto. O Brasil aqui, nós somos o segundo país com maior nível de ansiedade. E no ranking da felicidade, o Brasil está em 44º, não, olha, esqueci como que fala, mas que seja. O Brasil está num ranking bem distante. Precisamos habilitar melhor essa nossa felicidade, tá? Bom, muitas pessoas vão perguntar se dinheiro é um fator importante em relação à felicidade. Gente, não vou ser hipócrita de falar que não, né? O dinheiro ele é um fator muito importante, é muito pertinente, por sinal, esse detalhe do dinheiro. Só que eu quero dizer aqui algumas coisas que as pessoas se prendem no sentido de só vou estar feliz quando eu conseguir alguma coisa. Só vou estar feliz se eu conquistar aquela outra coisa. Essa carga que o dinheiro traz, é, nós precisamos prestar muito atenção. Por quê? Porque tem o lado que a pessoa só vai ser feliz se tiver aquilo lá, ou também no sentido de, olha, eu não consigo conquistar aquilo porque dinheiro para mim é sujo, dinheiro para mim é ilícito, dinheiro. A gente precisa colocar o dinheiro na caixinha dele, na prateleira certinha dele, tá? Porque dinheiro, sim, é importante. Ele nos ajuda a ter certas necessidades básicas atingidas. Só que a felicidade interna é diferente, tá? Eu vou falar aqui da felicidade hedônica, que é justamente essa que eu estava falando. Eu cheguei a comentar outro dia que era a felicidade do docinho, né? Que a gente tem esse prazer imediato, esse prazer no externo, tá? Essa é a felicidade hedônica, que é a felicidade, eu falo assim, eu até brinco aqui em casa, se parcelar direitinho, a gente compra até um jatinho, né?
Só que precisamos entender que depositar expectativa em algo ou alguém para atingir essa felicidade é bastante complicado. Por quê? Porque a gente deposita uma expectativa, né? E essa expectativa pode trazer ansiedade, depressão, obesidade, que é a felicidade do docinho, né? E eu falo que essa felicidade que você coloca em outras coisas, caso você não consiga atingir, você entra numa ansiedade tanto que você que tem gente que entra em pânico, né? Síndrome de pânico. Eu confesso para vocês que eu era muito assim, né? De felicidade, a expectativa de conseguir alguma coisa. Só que a partir do momento que eu andei percebendo, porque até mesmo eu fiquei muito depressiva, né? Porque eu não conseguia algo, eu não conseguia alguém, eu ficava muito depressiva. Eu cheguei. Deixa eu tomar uma água de novo, minha boca tá seca. Eu chegava até mesmo a ter pensamentos suicidas, né? Porque você coloca a sua expectativa em alguma coisa externa, e esse negócio de colocar expectativa na coisa externa, você nunca vai. Você vai ficar apreensiva, você nunca vai estar preenchida. Então a gente precisa tomar muito cuidado em que lugar a gente coloca a nossa felicidade. Porque se a gente encontra um propósito, se a gente encontra uma felicidade interna, esse negócio do docinho, do jatinho, ele vai ficar meio assim, não que eu não vá desejar, vou desejar, mas ele vai ficar no lugar da prateleira lá do dinheiro, né? Cada qual na sua prateleira, e a gente vai desenvolvendo isso. Eu vou falar agora da felicidade eudaimônica, que essa é a felicidade interna, é a felicidade do nosso eu interior, é a felicidade que está em nós, e não num objeto, numa pessoa, né? Não é aquela felicidade que eu só vou ficar feliz se eu comprar alguma coisa. Não, é o prazer interno. E, assim, também sem ser individualista, tá? Ah, porque agora eu sou feliz e eu esqueço dos outros. Muito pelo contrário. Quando a pessoa consegue compreender que a felicidade é interna, que está nela, ela começa a expandir essa felicidade. É tão interessante que a gente consegue realmente perceber isso. E eu vou te dizer uma coisa, para essa felicidade eudaimônica estar bem presente na nossa vida, porque assim a gente tem um viés negativo. Normalmente o cérebro ele vai sempre ver o lado ruim, porque isso tem um pouco de crença também. Quando nós éramos criança, a gente sempre, pela nossa educação, a gente sempre, só vai. Eu estou lembrando aqui agora que a mãe compra aquilo, na volta a gente compra. Aí a gente vai criando algumas crenças, né? Então, a gente precisa de três pensamentos positivos para ressignificar um negativo. Olha que interessante, porque o cérebro, ele tem o costume de olhar sempre o lado negativo. E aí a gente precisa ter um pouquinho mais de, não de trabalho, um pouquinho mais de percepção, um pouquinho mais de presença para identificar essa nossa felicidade e ressignificar aquele pensamento negativo, tá? Essa é a felicidade eudaimônica que, ai gente, ela vem de dentro, é tão gostosa. E aqui eu vou fazer um comparativo, né? Vou juntar a felicidade do bem-estar, que eu volto a falar que ela é subjetiva, ela é de cada um, ela é diferente de pessoa para pessoa, é o equilíbrio entre administrar os nossos desafios, tá? É a resiliência, é o olhar positivo pelas adversidades.
Aí eu vou lembrar de vocês uma outra situação. Karina, você vai me perguntar, mas e a tragédia ou, lá do Sul? Ou e a guerra que está acontecendo nos outros países? Como que eu posso ficar feliz vendo guerra, vendo as minhas dificuldades, vendo a tragédia no Sul? Aí que está a habilidade que você pode adquirir, cultivar e praticar. Eu entendo a tragédia do Sul. Foi realmente, olha, me dá até um negócio aqui, mas vamos pensar pelo lado positivo. Teve a tragédia, muita gente perdeu muita coisa, só que teve ajuda humanitária, teve doações, teve até mesmo aquela pessoa que precisou perder tudo para ter a iniciativa de ir em busca de algo melhor, né? Então, é uma questão de habilitar o olhar diferente para essas adversidades, é ter uma resiliência adaptativa, tá? E pasmem, gente, a felicidade também é um fator genético. Olha que interessante. Isso é interessante, mas me deixa um pouco preocupada, eu confesso para vocês. Porque meu pai, ele é uma pessoa que tem uma negatividade assim, eu não sei se é por causa da idade, eu não consigo, eu não olhei bem ao certo para esse fator genético, porque se eu ficar olhando o fator genético, eu vou pensar, nossa, então eu tô fadada à tragédia, porque meu pai, ele é completamente pessimista. Vamos lembrar que o cérebro é plástico, tá? Então ele é altamente treinável. Então, está no genético, ok, está no genético, mas a gente pode treinar o nosso cérebro. E aí, tudo vai ficar um pouco mais fácil, né? Você habilitando o seu cérebro. Olha uma Eu só coisa te que. interromper um pouquinho. Oi, Aí você usa as ferramentas da constelação, né, que você também conhece, ficando somente com os aprendizados. O que você pode trazer de aprendizado da maneira do seu pai ser e agir, né? Como você exatamente. pode, peça licença, agradeça por tudo e peça licença para fazer diferente, né? É possível Exatamente. reprogramar um padrão. Sim. Pelo olhar sistêmico, sim, nós podemos. Só que aí eu estaria falando da constelação, que foi o que você falou, né? Eu estou falando da parte da ciência da felicidade, mas pela parte da constelação sistêmica, sim, a gente também ressignifica, a gente dá a honra para tudo aquilo que nós passamos e tudo aquilo que nossos pais passaram, né? E a gente ressignifica, a gente valida. Então, esse olhar da constelação também, né? Se a gente parar para pensar, tudo está um pouco interligado, né? Tudo está um pouco interligado. Cada terapia que a gente interliga, a gente pega o que é de melhor para nós e podemos habilitar, cultivar e praticar, porque também não adianta a gente só ter o conhecimento e não praticar, porque aí, né, aí fica difícil. Deixa eu tomar uma água de novo. Mas olha só, a felicidade também não tem nada a ver com idade cronológica, gênero, estado civil, apesar que tem gente que fala que quando a gente casa, a gente é mais feliz. E tem gente que fala que quando estamos solteiros, somos mais felizes. É aí que eu falo, volto a falar que a felicidade é individual, é de cada um. É conforme nós crescemos, temos aquela cultura, temos aquele ambiente, aquela sociedade, então cada pessoa vai ter um olhar diferente, né? Porque tem pessoas que falam assim, olha só, vamos voltar um pouquinho. Tem pessoas que falam assim, ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho.
Aí fica colocando ainda a felicidade em algo que não está muito no nosso controle. O poder aquisitivo também. A gente pode trabalhar para ir conseguir, sim, mas não fica dependendo daquilo, tá? Bom, eu diria que a felicidade está na conexão das pessoas, a felicidade está na nossa conexão interna e nesses atos de você ter um olhar mais empático para você, para as coisas, um olhar da gratidão quando você agradece. Então, e o olhar, o exercício da gratidão, às vezes eu falo assim, tem pessoas que não conseguem visualizar a gratidão, acham que a gratidão está muito longe, que é algo assim, eu preciso, nossa, eu sou grata. Gente, é subjetivo, é de cada um. Se você acha que o ato de agradecer, de estar grata por algo que fica muito longe, você pode também agradecer pelas boas ações. O ato de agradecer que traz a presença na felicidade, tá? Então, esse é um detalhe. Deixa eu fazer um comentário até. Eu tinha ido buscar meu micro-ondas agora há pouco e eu entrei, eu entrei na na loja e tocou um alarme. Aí eu comecei assim, alarme de invasão. Alarme de invasão. Foi muito engraçado. Aí o senhor entrou, ele já começou a dar risada, né? Ele me atendeu tudo e ele me perguntou o que que eu fazia. Eu falei assim, eu trabalho com a felicidade, trabalho com comunicação não violenta. Aí ele, nossa, eu já fui uma pessoa feliz. Eu olhei e falei assim, mas por que você já foi uma pessoa feliz? A felicidade você pode desenvolver. Aí ele falou assim: é porque quando eu era não sei o quê, eu era mais feliz. Ou quando. E aí ele falou: quando eu desfazer da loja, me desapegar dessa loja, aí eu vou ser mais feliz. Aí eu virei para ele e falei assim: então, né? Olha você colocando a sua felicidade em alguma coisa. Então a gente precisa prestar muita atenção, porque é muito fácil a gente colocar felicidade em alguma coisa. A gente cai nessa pegadinha. A ciência da felicidade, ela é baseada nesses 5 pilares, tá? Que o professor Tal Ben-Shahar, que é o professor lá de Harvard, ele diz que a felicidade, a gente consegue ter um maior nível de felicidade quando a gente trabalha o lado espiritual, o lado físico, o lado intelectual, o lado relacional e o lado emocional, tá? Essas são os 5 pilares de um autoconhecimento. E é através desse autoconhecimento que a gente vai se apoiar, né? E vai compreender aquilo que faz mais sentido para você. E assim, nós somos periódicos, né? O ser humano, ele é muito assim de momento. Então, neste momento, eu estou tendo uma atenção mais forte, mais presente no meu lado espiritual. Beleza. Você não está olhando tanto o seu lado intelectual, por quê? Porque nesse momento você está se dedicando mais ao seu lado espiritual. Mas a gente só precisa se atentar que precisamos olhar um pouquinho para cada lado. Não que você tem que estar assim, ó, zerado, né, ou 100%, fechado em todos. Não, desde que você trabalhe um pouquinho em cada lado, tá? Eu sou um pouco mais ousada. Eu não fico só nesse pilar de espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. O meu pilar, ele vai na base da empatia. Porque assim, eu entendo que a empatia, principalmente para comigo, faz muito sentido. Mas eu gostaria que vocês guardassem isso aqui só um pouquinho, porque eu quero perguntar para vocês o que é empatia para vocês. Só pensem aí um pouquinho. Empatia, muitas vezes a gente escuta dizer que é o. Então, eu acho que ela não tem muito pijama. Porque da outra vez eu separei A tudo que era Soninha. pijama. Oi, Soninha. A empatia, muitas.
pessoas falam que é colocar o sapato do outro, né? Aí eu volto a falar uma coisa que eu já falei lá no começo. A gente precisa se atentar, porque nem sempre o sapato do outro me serve. E eu não sei aonde esse sapato caminhou, né? Para vocês terem uma ideia interessante, até a inteligência artificial já está ressignificando o que é empatia. Então, se você dá uma gulgada lá, ele já vai falar assim: a empatia é a capacidade de se imaginar no lugar do outro, compreendendo os seus sentimentos, desejos, ideais, crenças, valores, tá? Até a inteligência artificial. Só que, aí eu vou puxar um pouquinho para a comunicação não violenta, e na comunicação não violenta ou na comunicação empática, a empatia é a capacidade de compreender a nossa necessidade e a necessidade do outro. Ou seja, a gente cria uma conexão conosco e também criamos uma conexão com o outro. Pelo olhar da comunicação empática, a conexão, a empatia é a conexão, tá? E aí eu falo assim, como que a gente pode se conectar com o outro se às vezes eu não sei nem o que eu estou passando? Como que eu vou compreender o lugar do outro sem reconhecer o meu lugar, a minha história, o meu eu interno? Fica bastante difícil, até mesmo, a gente se conectar com o outro se a gente não se conecta conosco. Como que eu vou, né? Nesse caso, para fazer a conexão conosco, eu vou trazer a teoria U, que não tem nada a ver com. Só um plus aqui, tá? É um olhar a mais. É, a teoria U não é falada, por enquanto, na ciência da felicidade, também não é falada na comunicação não violenta. Só que eu trago aqui porque a teoria U, pelo Otto Scharmer, é o observar, né? Vamos fazer aqui uma conexão conosco. Vamos observar o que está ali incomodando a gente. Vamos tentar entender o que está ali incomodando a gente. Aí a gente amplia o olhar, né? A gente coloca a nossa cabeça aberta. A gente vai internalizando, vai entrando com a mente aberta, vai se conectando, vai abrindo os seus sentimentos, o seu coração, você vai tendo uma maior percepção daquilo que você necessita. Eu gosto de fechar os olhos, gente, porque eu me internalizo realmente. Eu olho para dentro de mim. Eu abro esse meu campo, eu me conecto comigo mesma. Aí eu consigo refletir melhor através dessa autoconexão. Eu percebo o que está incomodando aqui, e aí eu vou refletindo e vou entrando na ação. A teoria U me apoia bastante nesse sentido, porque por muitas vezes eu já estava assim, olha, tem alguma coisa me incomodando e eu não sei o que é. Eu preciso prestar atenção. E aí eu fecho meus olhos, eu me internalizo, eu respiro, faço uma respiração, e aí eu vou conseguindo ampliar meu pensamento. Ampliando meu pensamento, ampliando o meu campo, é isso que eu estou incomodada. E aí eu consigo agir em relação àquilo que eu precisava, aquilo que me deixa um pouco fora do meu eixo. Eu gostaria até que vocês imaginassem
para vocês essa situação? Vamos colocar só um pouquinho em prática nesse momento. Alguma situação que você está ali um pouco incomodada, que não está sendo resolvido. Porque, pelo menos comigo, eu fico sempre, parece assim, tem uma pulguinha atrás da orelha, alguma coisa que me falando, me incomodando. Então, lembra dessa situação. Respira, pratica a observação desse sentimento, dessa necessidade que não está sendo atendida. Tenta reconhecer as suas emoções, os seus sentimentos, o que está ali te incomodando. E coloca um olhar mais positivo. Vamos ali, vamos tentar resolver esse problema, esse mal-estar, tá? Através dessa observação, essa conexão com você, essa amplitude de sentimento, eu tenho certeza que vocês conseguem visualizar um pouco melhor a situação que estava incomodando. Essa é uma prática que eu faço comigo direto. Se eu tenho alguma coisa que está me incomodando, eu me internalizo e tento compreender o que é. Se eu falar para vocês que 99,9% eu consigo compreender o que era aquilo que estava me incomodando e eu consigo ir para a ação. Eu vou falar agora um pouco para vocês a respeito da minha história com a comunicação empática. Comunicação empática, comunicação consciente, comunicação não violenta, todas elas te levam para o mesmo objetivo, tá? No meu caso, a comunicação empática começou quando alguém, a minha mentora de CNV, veio no meu ouvido e fez assim. Eu estava num treinamento e ela falou assim: você pode aprender a gentileza. Você pode aprender a ser mais gentil. Eu fiz o quê? Como que essa pessoa está falando isso para mim? Eu fiquei tão intrigada que eu fui atrás para compreender o porquê que a gentileza, ela falou de gentileza para mim. Será que eu não sou gentil? O que aconteceu ali? Gente, eu era uma pessoa muito sincericida. E eu jogava meu macaquinho, eu atirava assim na outra pessoa. Eu era muito sincericida. Eu percebi que a minha armadura era a armadura do medo. Então eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de que a pessoa pudesse me expor, que a pessoa pudesse não me valorizar. Eu me sentia desvalorizada, eu me sentia insegura. Eu tinha algumas necessidades que não eram atendidas. E com isso eu era a sincericida. A partir do momento que eu compreendi quais eram as minhas necessidades não atendidas, eu comecei a ter um olhar empático para mim, ressignificar e começar a compreender o outro, a ter uma conexão com o outro. Eu sou tão diferente de quando eu tinha essa armadura do medo. Olha, e nós, seres humanos, nós somos muito sociais, né? Eu não conseguia me socializar. Eu tinha bastante problema em me socializar, porque eu usava a minha armadura do medo, né? E os seres humanos, eles se comunicam muito. É uma forma da gente expressar aquilo que a gente gostaria que a outra pessoa compreendesse. E eu não estava me comunicando de forma correta. Então eu tinha bastante dificuldade. Eu vou falar a respeito das bases da comunicação empática e vou dar um en passant aqui, tá?
A comunicação empática, ela tem a habilidade de uma linguagem, uma comunicação, uma forma que a gente consiga reformular a maneira que a gente se expressa e até mesmo a maneira que a gente ouve. Porque a gente, não adianta só a gente saber o que vai falar e como falar. A gente precisa compreender o que nós estamos escutando também. Porque lembra que eu falei a respeito de felicidade, que cada pessoa tem uma cultura diferente, é colocado numa sociedade diferente, né? A comunidade que a pessoa participa é diferente. Então, aquela pessoa pode estar falando uma coisa e eu entendendo outra coisa, completamente diferente, porque ela é de um grupo, eu sou de um outro grupo, a comunicação não. Essa mensagem que é passada, ela vai ter ruído às vezes. Então, da mesma forma que eu preciso saber o que eu falo, eu preciso compreender também o que eu estou escutando. E isso na comunicação empática, a gente consegue habilitar de uma forma que essa mensagem tenha menos ruído e ambas as pessoas conseguem se comunicar de uma forma mais clara, mais sincera. A autoconexão, o estado de presença, nos apoia a termos essa comunicação sem ruídos. E olha que interessante isso, porque eu entro numa comunicação que tem autenticidade, honestidade para aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero expressar, a minha sinceridade, a minha clareza, com a minha empatia para comigo e para com o outro. Olha a teoria U aqui novamente, gente. Deixa eu aproveitar aqui que ela está tomando água e ler o comentário da Sônia, que ela Uhum. fala que te conheceu nessa época aí e que acha incrível sua mudança. E é bem isso. Eu também conheci a Ká antes, e aí quando eu comecei a assistir as lives dela, eu falei, nossa, mas ela parece tanto com uma moça que eu conheci, será que é? Porque Olha, fazia muito tempo que a gente não se encontrava. E era, sim, era. A mudança sim. foi gigante. Foi gigante, né? Mas é muito bom. Muito bom. Mas meu marido também. É que, desculpa, gente, pela aparência aqui da minha tela, eu não consigo ver vocês. Então, eu não consigo ter acesso aos comentários. Mas, assim, meu marido, uma das minhas mudanças foi porque meu marido falava assim: Nossa, mas você é muito grossa. Eu falava para ele: Eu não sou grossa, eu sou prática. Tô Só que botando aqui o pra. Marcos. Pôr É, o Marcos em destaque também para ele aparecer, o marido. tá. E aí eu falava, eu não sou grossa, eu só sou prática, eu só estou me comunicando. Só que eu estava me comunicando com a minha armadura do medo. Então, a armadura do medo fazia com que eu fosse mais atirada, sabe? Antes da pessoa vir falar alguma coisa para mim, porque eu não tinha a habilidade da escuta, eu já estava assim, ó, já falava. E eu achava que isso era falar a verdade que minha mãe tinha me ensinado, que eu tinha que ser verdadeira. Só que eu sou verdadeira do mesmo jeito, hoje em dia, me expresso com autenticidade e honestidade para a minha pessoa, que para mim é uma necessidade muito grande, eu ser autêntica, eu ser verdadeira, e aí eu comecei a conseguir me comunicar, mesmo com autenticidade e verdade, de uma forma mais empática comigo e com a pessoa. É muito interessante a comunicação não violenta. Eu recomendo já que eu mudei, né? Recomendo para todos. Os componentes da comunicação não violenta ou da comunicação empática, tanto a autenticidade nossa, nossa empatia, a nossa autoconexão, ela tem quatro componentes.
Um que eu acho assim, de fato, é o primeiro, é o princípio de tudo, é o que me apoiou bastante na minha mudança, que é a observação. No nosso dia a dia, a gente está com um dia a dia tão rápido, tão desconexo, tão ausente, que a gente não observa muitas coisas, tá? Eu quero que vocês, gostaria que vocês colocassem uma lupa, sabe? No dia a dia e começar a observar com um olhar mais empático o que que acontece à nossa volta. E eu vou trazer aqui uma figura. Eu gostaria que vocês conversassem comigo, me dessem alguma opinião. O que que vocês estão enxergando nessa foto, nessa figura? É só abrir o microfone e falar, gente, por favor. Só abrir e falar. Essa figura, para mim, ela é muito expressiva. Ela é muito clara. Porque normalmente as pessoas vão falar assim: ah, é uma mãe e um filho, né? Eles estão brincando, aparentemente eles estão felizes, né? Estão num parque. Isso é um olhar que a gente já coloca uma certa avaliação, porque, na verdade, eu só vejo um menino e uma moça, os dois fazendo um joia. Ela tem uma pulseira de couro, aparentemente, ele está segurando uma garrafa de água. A moça tem o cabelo um pouco vermelho, ruiva, e o garoto também. Ele está com uma camiseta branca, ela está com uma regata branca. Ao fundo, me parece um verde com árvore. E ele também está usando alguma coisa em jeans. Eu não sei se é uma calça ou se é uma bermuda. Esse é o olhar da comunicação empática. Porque quando a gente observa e a gente coloca alguma, alguma avaliação, a gente acaba subjugando, né? Colocando assim, ah, ele tá feliz, tá com a mãe, estão brincando. A gente vai colocando outras observações que não aquela propriamente dita, que é a observação dos fatos em si, tá? Ah, Que foi, deixa eu só te interromper, porque oi. tem comentário no chat. A Sônia Hum, tá falando aqui, né, do marido que tinha, mas a hum, Giz está falando que o aprender a ouvir transforma o nosso falar. E a Sônia falando que vê muita comunicação no olhar também. E a sim, Pociano, a Alessandra, ela tinha levantado a mão. Não sei se ela quer falar alguma coisa. pode perguntar. Pode abrir o microfone, Adriana. Alessandra, pode Oi, falar. Karina. Oi, Meire. Bom dia. Oi, Oi, pessoal. oi. O que eu tinha visto na foto também, uma coisa que me chamou a atenção foi que ela está na mesma altura de olhar que a criança, né? Para mim, isso aí é bastante importante. Sim, na psicologia positiva e na parentalidade, isso é muito importante, né? Estarmos na mesma altura do olhar para conseguir conversar com uma criança. Isso é. E muitas pessoas não se atendem a esse pequeno detalhe que faz toda a diferença para uma criança. É bem observado, Alessandra. Vou voltar aqui. Então, qual seria a diferença, né, de uma observação e de um julgamento, de uma observação com avaliação? A observação com avaliação, a gente acaba colocando uns adjetivos aí no meio, que é aquele negócio, estão brincando, são mãe e filho, estão se relacionando. E a observação pela comunicação empática, ela é, sabe aquela comunicação que a gente faz quando nós temos deficientes visuais? Então a gente descreve completamente como é a cena sem colocar adjetivos, né? Então, essa que é a observação, é o olhar
da comunicação empática. É olharmos com um olhar de fatos. O que que eu vejo ali, né? Ele chegou atrasado na escola às 8h30. Só que muita gente já vai lá, ó, ele é preguiçoso. Nossa, como ele é irresponsável. Ele sempre se atrasa. Isso é bastante complicado porque está muito no nosso automático, o julgamento. A gente olha que nem uma coisa, quando você está no shopping com a sua bandeja lá, né? E está querendo um lugar para comer, e tem uma pessoa ali sentada, você já fica, nossa senhora, que cara folgado, não sei o quê, eu tô aqui com a minha comida e nada. Aí daqui a pouco chega a outra pessoa, né? Então a gente automaticamente a gente coloca muito julgamento naquilo que a gente olha. Só que quando a gente observa com empatia, sabe, uma observação sem avaliação, a gente começa. E isso foi o meu começo, porque eu olhava, eu sempre ia para um julgamento. Então comecei a observar, sem avaliar, sem julgar. E aí eu fui cada dia subindo um degrauzinho e a minha mudança foi todos os outros pilares, né? Mas tudo bem, esse aqui já é o começo de muita coisa. Até mesmo na felicidade, a gente tem vários inícios, né? Eu consigo também ser muito feliz. É tudo uma questão de observação. E aqui eu vou colocar os outros componentes da comunicação empática, que após a observação a gente tem os sentimentos, as necessidades, o pedido claro. Isso aqui em casa também foi um grande diferencial, tá? Porque muitas vezes a Gabriela, óbvio, ela é criança, ela tem 11 anos. Eu peço para ela observar o quarto dela, então eu já vou setoriando, né? E eu converso já com a minha filha com bastante comunicação empática e a minha fala clara, ela consegue até mesmo ter um ato, né, mais claro também, uma ajuda, uma compreensão muito mais rápida. Às vezes, na comunicação empática, a gente demora um pouco, são 7 conversas, né, que a gente brinca que são 7 conversas para resolver um determinado conflito, e aqui um adendo ao conflito. Nem todo conflito é prejudicial, porque tem conflitos que eu diria que o conflito é até muito benéfico, que é ali que a gente presta atenção, observa e para compreender o outro lado. E a partir do momento que você se coloca na posição de compreender, até os conflitos não são pejorativos mais. Você já começa a olhar como uma possibilidade de ter outras visualizações, outras compreensões, até para isso, tá? Então, na comunicação empática, a gente trabalha todos esses pilares. Eu quero trazer aqui os símbolos da comunicação não violenta, tá? Comunicação empática, que é o chacal e a girafa. Tanto que eu tenho a minha girafa aqui tatuada, porque a girafa, ela é um mamífero terrestre, tá? Com o maior coração do mundo. Se for um mamífero, é a baleia, mas a girafa é um mamífero terrestre com o maior coração do mundo. A girafa tem um pescoço alongado, que é para conseguir observar acima das avaliações e dos julgamentos, tá? Ela tem uma orelha grande, que é para praticar a escuta. Ela tem o casco firme, que é para ser autêntica e honesta. O chacal, quando todo mundo tem o chacal e a girafa, tá? Eles são parceiros, porque tem dias que a gente está no nosso chacal, né? Tem dias que a gente acorda e alguma coisa não deu certo e a gente está no nosso chacal. A gente entra na reatividade, a gente entra
na, nos julgamentos, a gente entra na culpa, porque a gente coloca a culpa no outro. Então, esse é o nosso chacal, tá? A girafa, ela já entra na autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelaquilo que eu faço e pelaquilo que eu digo, escuto, tá? Isso é só para trazer para vocês os símbolos da comunicação empática, comunicação não violenta, comunicação consciente. O chacal, quando a gente está no modo chacal, normalmente a gente está naquele estridente, né? O chacal é quando nós estamos na parte desconexa da nossa vida, tá? Mas a gente consegue habilitar muito fácil a nossa girafa. Volto a falar de mim. Aqui nós fizemos já um pouco a prática, né, de ressignificar, e eu gostaria que vocês reconhecessem as necessidades naquele pensamento de vocês, porque nós temos para conosco a observação, o nosso lado empático, observando qual era o nosso sentimento, as nossas necessidades, até mesmo para a gente fazer o nosso pedido empático, tá? Até que ponto eu posso ir que aquilo não me desagrada, não me fere, então, tudo isso começa primeiro conosco, tá? De reconhecer, de saborear o momento presente, de reconhecer aquilo que nós estamos passando por aquele momento. E depois, automaticamente, a gente faz uma conexão empática com a outra pessoa. Lembra que eu falei para vocês da empatia? É por isso que eu coloco a empatia como um pilar, né, para nós. Por quê? Porque a empatia, eu não vou trabalhar só o meu emocional, o meu espiritual. Na base da empatia, para mim, que faz muito sentido, eu também vou habilitar a minha escuta, que através da minha escuta, muita coisa eu consigo compreender muito melhor. Eu também fico bastante é, atenta ao meio ambiente, porque hoje em dia está tendo tanta chuva, tanto alagamento, tanta destruição, porque o ser humano ele descuidou um pouquinho do meio ambiente. Então eu gosto de colocar o meio ambiente também nesse pilar, tá? E muitas coisas a gente pode cuidar um pouquinho só por dia, fazendo que nem no meio ambiente, a gente reduzir aquele consumo excessivo, tá? Fazer, às vezes, a reciclagem de lixo, o reaproveitamento de potes, ou alguma coisa, uma roupa que rasgou, você vai lá e costura, ou coloca um patchworking. É patchworking? Ó, vou até comentar aqui, minha filha manchou uma saia novinha dela. Eu falei, poxa, filha, e aí? Olha só o que que eu comprei para ela poder colocar em cima lá da mancha e o reaproveitamento da peça, sabe? Então a gente precisa ter esse olhar empático para o meio ambiente, porque a gente está precisando sim cuidar um pouquinho melhor. E eu também vou convidar vocês que, através da empatia, a gente consegue convidar as outras pessoas nesse olhar empático, né? Nesse a, apoiar as pessoas, ao invés da gente apontar para as outras pessoas ali, olha, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, vamos apontar de uma forma empática para as pessoas. Vamos dar as mãos. Por quê? Porque a partir de mim, opa, porque a partir de mim que nós temos a conexão com as outras pessoas. Então, é a partir de mim que eu convido a outra pessoa a ter um olhar empático, a ressignificar muitas coisas. É o nosso intrapessoal que depois vai para o interpessoal, vai para o sistêmico, vai para o cultural e vai para o social. Então, eu convido vocês a
terem um olhar mais empático para vocês e para com as pessoas. Eu não sei se todos me conhecem, mas eu sou a Karina Ferrarese, eu sou facilitadora de ciências da felicidade, comunicação empática, pilares sistêmicos e eu estou me habilitando como parental coach teen. Eu estou fazendo uma outra formação também porque eu compreendo que nós precisamos ter esse olhar para os nossos adolescentes, ressignificar muitas coisas que nós aprendemos no passado, que foi o melhor que nossos pais puderam nos dar, mas a gente pode muito bem ressignificar tudo isso que a gente aprendeu e entregar de uma forma muito mais empática para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, isso também eu vou estar habilitando mais uma expansão de carreira para poder ajudar, apoiar as pessoas que desejam ter esse olhar para os adolescentes. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Eu estou à disposição para dúvidas, para se quiserem fazer algum comentário, algum, alguma fala. Gostaria que vocês se sintam à vontade. Se tiverem dúvidas, eu estou aqui. Vamos aproveitar, pessoal. Quem quiser fazer perguntas, colocações, O dono pode. da pensão chegou. A gente está aqui agradecendo e ela está falando, né? Um pouco antes ela falou que ela percebeu durante a sua fala que muitas vezes ela julgou também, né? Só com o olhar. É porque nós aprendemos, e foi assim, foi o melhor que nós aprendemos, com certeza. Só que nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, vem toda essa carga, né, de julgamento, de observar com avaliação. A gente avalia a outra pessoa, a gente já aponta o dedo. Então, não se sinta punitivo em relação a isso, porque foi o que nos foi entregue. Então, e a gente pode ter um outro olhar. A partir do momento que a gente compreende esse novo olhar, você vai ver que você vai ter esse outro olhar. Então, é uma habilidade que você já pode adquirir agora. Sim. Eu que agradeço, Soninha. E a Alessandra está me perguntando aqui no privado se você vai disponibilizar esses slides, porque ela não conseguiu ver toda a apresentação. Está gravado, né? A gente está gravando, eu vou colocar no meu canal do YouTube para que vocês até ajudarem, porque assim, eu acredito que essa conversa deve sim ser pulverizada, porque quanto mais pessoas tiverem na mesma energia de pensamento, a gente está limpando para nós, para os nossos filhos, nossos descendentes, sabe? Porque essa corrente, essa vai ampliando. Lembra Exato. daquela redinha que ela mostrou? É bem isso que eu quero. Quero ampliar essa felicidade, esse amor no coração, o olhar mais atento, né? Porque a gente está ainda no processo, a gente está se trabalhando, né? Ela e eu, todos nós que aqui estamos, nós estamos em busca dessa melhoria. A gente está muito longe de estar perfeito, mas eu acredito que é isso, né? A gente se conectando com pessoas com o mesmo propósito fica muito mais fácil, né? Sim. E aí eu vou até estender o convite para algumas daqui já fazem parte. Nós temos um grupo que se reúne 6 horas da manhã, viu, gente? Para fazer um café juntas, fazer uma meditação, cada um compartilha a mensagem que toca e a gente se ajuda. É uma maneira de começar o dia com outra energia. Depois, quem estiver interessado, pede para mim ou para cá. A gente manda o link do grupo, né, que é da Verônica, nossa madrinha, nossa mentora, e a gente faz esse convite para a gente continuar nessa vibração. Deixa eu fazer um comentário para vocês. É, o ambiente que nós estamos inseridos
é muito válido em relação a cientificamente comprovado que quando nós estamos num ambiente propício, serotonina e endorfina é colocado nos nossos neurotransmissores, né? Porque serotonina, endorfina, o organismo fabrica sozinho. Então, quando nós estamos lá de manhã fazendo a leitura, fazendo a respiração, esse ambiente, nós já estamos nos habilitando para um dia mais harmônico, um dia mais feliz, um dia mais esplêndido. Faz muita diferença. Todas as pessoas que estão ali, elas viram e falam: Nossa, como esse grupo é maravilhoso. E ele está aberto para quem quiser estar. Não precisa ser pesado, né? Não, é para ser uma coisa leve, mas cientificamente já comprovado que esse ambiente nos traz mais felicidade. Sim, sim. E até os pequenos desafios, né, os problemas que surgem, a gente já está encarando e vendo, percebendo de uma outra forma, né? O que eu tenho que aprender nesse desafio, o que é que, né, eu preciso Sim. descobrir e cuidar em mim para que eu possa crescer e evoluir. Essa é a resiliência adaptativa, né? É o olhar que você desenvolve para aquela determinada situação. Foi o que eu falei ali na tragédia do Sul, né? A gente consegue ter uma resiliência ali, a gente consegue ter um outro olhar. Só que a gente precisa estar atento qual é o olhar que você quer ter naquele exato momento. Sim. Então, é tudo, por isso que eu falo que muita coisa vem da observação. Observar até mesmo como você se sente em relação àquilo e compreender também o seu externo. É super possível, gente. É super possível. É, para a Soninha foi um desafio, né? Ela tá falando aqui que ela tinha muita preguiça de acordar. Eu também, não vou falar que não, viu, Soninha? Não vou falar que não, só que agora, nossa, eu até sinto falta de sábado e domingo não ter. É verdade. É. Pois é, vou falar para tia ver, né, de colocar sábado e domingo para quem quiser. Deixar habilitado lá, daí entra quem quer, mesmo que ela não possa, né? A gente vai e faz. A gente faz, verdade. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, eu estou à disposição. Eu vou me colocar novamente à disposição, viu, Meire, para o pessoal da escola, do Sim, colégio, aí que mais quis. focado para a educação, né? Sim, nesse no próximo final de semana eu vou estar num congresso de parentalidade. Legal. Então, é um olhar que eu estava querendo ter para mim por causa até mesmo da minha filha de 11 anos, mas eu acho que vai ser muita contribuição para outras pessoas. É por isso que eu também vou estar me habilitando em coach team, para ajudar os nossos adolescentes. É bastante necessário, porque assim, os pais não estão dando conta. Eles não se curaram, eles ainda estão no papel da criança. Então, como é que eles vão educar? Se eles ainda estão na criança, entende? Então, tem sim muita necessidade. Eu agradeço e vou sim, vamos ajeitar nossas agendas para a gente remarcar, continuar batendo esses papos. Eu estou conversando com alguns professores lá da minha escola também, como eu vou sair, eu falei, eu quero deixar registrado as boas práticas, sabe? Que eu acho importante. O conhecimento é bom, tem que ser partilhado. Esse Sim, Tecendo Conversas começou na época da pandemia. Deixa eu contar um pouquinho da história, né? O Tecendo Conversas começou na pandemia, porque nós éramos um grupo de coordenadoras que tinha o mesmo tema de trabalho, né, que era o brincar, depois foi a inclusão, e aí a gente criou o hábito de fazer uma reunião pedagógica em conjunto. Então, uma vez por ano a gente reunia as 4 escolas, depois foi crescendo o grupo, foi para 5, 6, e a gente fazia os encontros presenciais, convidava pessoas para vir falar sobre o tema, né? uhum, E aí veio a pandemia.
como que a gente vai fazer agora, né? E o pessoal das nossas escolas já estavam acostumados e gostavam muito. E aí nós partimos para o virtual e fizemos alguns encontros, está lá no meu canal, se vocês quiserem Vou olhar dar uma depois. olhadinha. Mas acabou que quando a gente voltou no presencial novamente, acabou que esse projeto ficou esquecidinho. E quando a Ká falou do encontro virtual, eu falei, ai, perfeito, vamos retomar e eu quero ampliar, quero voltar, porque eu tenho várias pessoas que eu tenho contato e que, por conta das agendas, é difícil o presencial, então nós vamos voltar com o virtual, que eu acho que é bastante rico. Se vocês tiverem Sim, sugestões de pessoas e temas, né, podem estar falando que eu vou super gostar e ir em busca de pessoas para isso. sim, sim. Quanto mais ampliarmos, né, entregarmos outras visões, né, outras possibilidades, acho bem válido também. Isso. E também, paralelo a isso, né, eu tenho o grupo da Egrégora Gratitude, que faz um encontro virtual quarta-feira, 20 horas. E aí, quem quiser, também depois eu ponho o link, para estar fazendo vibração e cura. Esse também começou na época da pandemia. E de lá para cá, toda quarta-feira a gente faz a vibração e depois tem um bate-papo sobre os mais variados temas. Nossa, tem muita coisa boa lá. Eu não dou conta de assistir, porque como é meu horário de trabalho, eu não posso assistir presencialmente. E aí foi até por meu pedido que o Renato passou a gravar e colocar lá no canal, para que eu e outras pessoas possamos assistir esses vídeos, tá bom? Karina, não Legal. tenho como te agradecer, querida, foi Imagina, maravilhoso. imagina, estou à disposição, porque é assim, se cada pouquinho, né? Se cada um fizer um pouquinho para a mudança do mundo, Sim, a gente muda o mundo todo, né? E o ser humano, ele é muito altruísta. Eu já sabia disso e foi comprovado cientificamente que o ser humano, ele é bondoso por natureza. sim. Então, vamos retomar o nosso poder de bondade, de generosidade. Eu acredito muito nisso. Gente, obrigada. Se Muitíssimo. vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, podem me chamar, eu esclareço. Eu ainda fico um pouco nervosa com as apresentações, não estou tão acostumada, mas logo, logo estarei facinha. Então, Já se tiver tá alguma ótima. dúvida, Tá, meu Deus. Então, se tiver aham, alguma dúvida, por favor, me chamem que eu esclareço, tá? tá Muito joia. obrigada, Meire, pelo convite. E sempre que quiserem entender um pouco a respeito de comunicação empática, de ciências da felicidade, agora é, parentalidade, então eu estarei à disposição, tá bom? Eu Um agradeço. beijo, agradeço as pessoas que estão aqui, muito obrigada pelo tempo de vocês. Um beijo para todos. Gente, muitíssimo obrigada e até a próxima. Encerro aqui com muito calorzinho aqui dentro. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Ah.